solenidade e diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 13 de outubro de 2004. Convidamos neste momento para que tomem seus lugares os candidatos eleitos para o cargo de prefeito municipal, senhor José Maria de Araújo Júnior. O vice-prefeito municipal, senhor Sérgio de Souza Zaperlota. Os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores, senhor Sérgio Renato de Camargo. Senhor Edson Carlos Bortolucci Júnior. Senhor Otávio Rocha. Senhor Enoque Martins Coutinho. Senhor Inácio Luiz Souto. Senhor Laerte Antônio da Silva. Senhor Narciso Simões Bueno. Senhor Gilmar Vieira da Silva. Senhor Ademir José da Silva. A senhora Mercedes Roberto Grande. O senhor Rafa dos Santos Adegas Júnior. O senhor Raimundo da Silva Sampaio. Nesse momento, convidamos também para que tomem seus lugares os suplentes de vereador pelo PSDB, o senhor Rivaldo Antônio Silvio. O senhor Antônio Carlos de Souza. O senhor Isaac Emanuel Teixeira Lopes. O senhor Gustavo Banholi Gonçalves. O senhor José Francisco Alves de Jesus. E ainda pelo PSDB, o senhor Elias Davi Fernandes. Pela coligação PTB-PDN, o senhor Benedito Aparecido Pereira. O senhor Cláudio Perezin. E o senhor José Wilson de Lima. Pela coligação PT-PL e PCdoB, a senhora Silva de Fátima Barbosa. E a senhora Renata Pasquale Rosa Carrascosa Monlem. E agora, para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades. A excelentíssima senhora juíza titular da 186ª Zona Eleitoral, município e comarca de Santa Bárbara do Oeste, doutora Eliane da Câmara Leite Ferreira. A excelentíssima senhora promotora eleitoral, doutora Alexandre
Santa Bárbara do Oeste, Sérgio Renato de Camargo. A ilustríssima senhora chefe do cartório eleitoral, Rita de Cássia Oliveira Nascimento. O ilustríssimo senhor secretário municipal de administração, Eduardo Lopes, representando nesse ato o senhor prefeito municipal, professor Álvaro Alves Corrêa. A excelentíssima senhora juíza titular da segunda vara da comarca, doutora Karen Cristina Fernandes. E o excelentíssimo promotor de justiça, doutor Luiz Sérgio Rudi Catani. Nesse momento, respeitosamente, em pé, ouviremos o hino nacional do Brasil. Teremos agora a palavra de sua
da 186ª Zona Eleitoral, município e comarca de Santa Maria, doutora Eliane da Câmara Leite Ferreira. Uma eleição tem sentido maior e inovidável de permitir que a voz dos eleitores, dos mais humildes aos mais abastados, possa se fazer valer por intermédio do direito maior de sufrágio, que é o exteriorizado na soberana ação do voto. Certamente é o voto a arma por excelência de um povo, pois representa a mais legítima manifestação da vontade coletiva. Os senhores que hoje serão diplomados não portarão apenas um simples título expedido pela Justiça Eleitoral. Estarão na posse, na realidade, de instrumentos que traduzem, sem sombra de dúvidas, a vontade popular. Para coroar a maior resplandecência da diplomação, há de ser lembrado que este ato, ao mesmo tempo que representa o término do processo eleitoral, a Casa da Justiça revela também o limiar de uma nova trajetória prestigada pelos diplomados, no sentido de não olvidar os compromissos assumidos de realização do bem comum, as promessas feitas, as esperanças lançadas nos corações dos tabarenses e, principalmente, que no desempenho desse trabalho, o relevante não está na glória dos cargos ou no megamento de riqueza, mas nos interesses do povo, que sempre deverão ter alçado da posição primeira. Para ser breve, gostaria de encerrar dizendo que política, senhoras e senhores, é a arte de bem governar, de bem conduzir os destinos de um povo, obrigação de todos que desejam ser uma grande nação. Mas só seremos uma grande nação quando nós mesmos tivermos coragem de encará-la de frente e, com grandeza de autodespreendimento, começarmos a edificá-la, tendo por alicerce a verdade, a justiça e a igualdade de oportunidades, de condições de crescimento espiritual e material para todos os concidadãos. Por fim, em nome de todos os que pertencem ou que colaboraram com a Justiça Eleitoral, deixo aqui registrado os nossos sinceros agradecimentos, em especial a doutora Karen, que trabalhou ardilosamente aí nas eleições, para que o bom sucesso dessa eleição fosse alcançado. Doutora Alexandra, agradeço a todos e a Justiça Eleitoral dessa comarca deseja parabenizar todos os eleitos, desejando que os melhores votos de êxito no exercício de suas relevantes funções e que Deus os acompanhe. Muito obrigada. José Maria de Araújo Júnior. Doutora Eliane Leite Ferreira, juíza eleitoral, quero saudá-la neste momento e, por extensão, saudar a todos os membros da mesa. Quero saudar também a todas as pessoas que aqui estão, aos vereadores do atual mandato, os vereadores que se impostam nesta tarde, que, na verdade, recebem seu diploma para que possam ser impostados algo mais adiante. Eu queria me dirigir ao mais idoso, à mais idosa, às mulheres dessa cidade, aos trabalhadores aqui representados certamente por alguém que ao longo da vida viu essa cidade crescer com essa oportunidade de vir. Eu queria, na verdade, nesse momento, me abrir um grande abraço de esperança para Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que mais do que o ato formal, tão necessário para que nesse momento a Justiça Eleitoral, que conduziu com extrema lisura e seriedade o processo eleitoral, nesse momento cumpre o seu papel e transfere a nós que estamos aqui, que temos esse gosto estranho de envolver-se na política e ser alvo de críticas e às vezes até de elogios, mas eu queria saudar aqueles que acreditam que é pela capacidade de ouvir o que o povo fala e tentar transmitir na sua condição cotidiana de eleito, tentando suprir as esperanças que estão a todo momento enunciadas por aqueles que votam, que saem de suas casas e escolhem alguém. E é isso que digo às vezes a amigos, a pessoas que envolvem-se na política. Só quem
não consegue compreender a grandeza do gesto de deixar sua casa e dirigir-se até uma urna após enfrentar uma fila e dar o seu voto, dar, em toda a extensão da palavra, confiar em alguém. A grandeza desse gesto tem que acompanhar o eleito durante todo o seu mandato. É muito mais sério do que parece você ser conduzido a um cargo público pela opção feita ao seu nome. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, meretíssima juíza e membros distintos da mesa, eu queria que hoje nós pudéssemos aqui estar celebrando um grande entendimento. Eu tive a oportunidade, e agradeço a Deus e ao povo paranaense por isso, de crescer em todos os sentidos, principalmente na compreensão, e evoluir como ser humano pelas oportunidades que tive diante da atividade pública, da atividade política. E em todas as vezes que tive a oportunidade de assumir, essa é a quarta vez que, pelo voto do povo, eu assumo o mandato, eu sou diplomado. Nunca essa cidade precisou tanto da união de todas as pessoas de boa vontade. Nós não temos o direito de falhar nesse momento grave da vida de nossa cidade, que tem tantas aspirações, tantas necessidades, e boa parte delas, nós, os eleitos e diplomados, temos condições de ajudar significativamente. Então, eu queria, nesse momento, dizer a todos que aqui estão, eu quero realmente, ainda simbolicamente, dar um imenso abraço a todos os senhores e senhoras que aqui estão, que representam milhares que não podem estar aqui, mas que igualmente aspiram por uma gestão carregada de boa vontade, carregada de seriedade, da honestidade executada a última prova, que quer exigir do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais que tornar-se-ão agentes políticos a partir do momento que empossados. Todos nós teremos que dar o melhor que temos para que Santa Bárbara do Oeste possa, de fato, respirar com esperança. É isso que nós, de fato, gostaríamos de dizer nesse momento. A experiência daqueles que já passaram por esta Casa de Leis, daqueles que já estiveram na prefeitura, das pessoas do povo, dos profissionais das mais diversas áreas. Eu queria convidar a todos para que juntos pudéssemos realizar um grande governo para Santa Bárbara do Oeste, a despeito de todas as dificuldades, das realidades que nós sabemos gravíssimas, no que diz respeito ao pouco recurso financeiro que todos sabemos que Santa Bárbara do Oeste vive essa situação. Eu acho que é necessário que juntos possamos iniciar, juntos mesmo, literalmente, todos os partidos, por divergências políticas que tenhamos do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista da aplicação dos recursos públicos, mas nada tão distante que não possamos nos entender. E podemos, daqui 4 anos, quando os novos mandatários estiverem se diplomando, a gente poder olhar para trás e dizer: valeu a pena, fiz, cumpri minha parte, lutei um bom combate e deixei orgulhosa a minha família, pelo menos. Eu acho que isso é o resumo da atividade política, da função pública bem cumprida. Fazer com que aqueles que eu conheço, ao final do período, possam estar orgulhosos também de conhecer. É isso que eu quero desejar a todos que aqui estão, e agradecer de maneira especial a esse público tão gentil e seleto no momento de uma tarde de trabalho. Muito obrigado a todos. E nesse momento teremos a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 3 de outubro de 2024. Para o cargo de prefeito municipal, o senhor José Maria Pelaúdo Júnior.
Também para a informação, convidamos os vereadores da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste no mandato 2005-2008. Os candidatos eleitos, começando pela coligação PTB-PTN, com 2.396 votos, Sérgio Renato de Camargo. Pela coligação PTB-PTN, com 2.145 votos, Edson Carlos Ponto Júnior. Pela coligação PTB-PTN, com 1.675 votos, Otávio Rocha. Pela coligação PTB-PTN, com 1.643 votos, Enoque Martins Coutinho. Pelo PSDB, com 1.295 votos, o senhor Inácio Luiz Souto. Pelo PSDB, com 1.266 votos, o senhor Laerte Antônio da Silva. Pelo PSDB, com 1.137 votos, o senhor Tarcísio Simões Bueno. Pela coligação PB-PL, terceiro D, com 1.048 votos, o senhor Gilmar Figueira da Silva. Pela coligação PB-PL, terceiro D, com 993 votos, o senhor Ademir José da Silva. Pela coligação PT-PL, terceiro D, com 939 votos, Mercedes Rodrigues Grande.
Pelo PSDB, com 918 votos, o senhor Blasio Santos Adegas Júnior. Pelo PSDB, com 818 votos, o senhor Raimundo da Silva Sampaio. E agora, para a informação, convidamos os suplentes e vereadores da Câmara Municipal de Santa Marta do Oeste, mandato 2005-2006, perdão, 2005-2008. Pelo PSDB, o senhor Rivaldo Antônio Silva. O senhor Antônio Carlos de Souza. O senhor Isaac Emanuel Teixeira Lopes. O senhor Gustavo Maior Gonçalves. O senhor José Francisco Alves de Jesus. E ainda do PSDB, o senhor Elias Davi Fernandes. Pela coligação PPB-PPN, o senhor Benedito Aparecido Pereira. O senhor Cláudio Perezinho. Pela coligação PT, PL, PCdoB, a senhora Silva de Fátima Barbosa. Também pela coligação PT, PL, PCdoB, a senhora Renata Pasquale Rosa Carlos Costa Completa. Pela coligação PPB-PPN, o senhor José Nilson de Lima. Informamos que o diploma do suplente que não compareceu a essa solenidade de diplomação será entregue à presidência da Câmara Municipal, onde permanecerá à disposição do seu titular. Esse diploma pode ser retirado pelo titular pessoalmente ou por procurador constituído com 5 esquerdas de procuração. Feita a informação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 13 de outubro de 2004, tudo isso da CETES
tarde e agradece a todos pela presença. Uma boa tarde. Quando eu olho para trás, tanta coisa aconteceu, né? Eu de fato tenho que agradecer. Eu acho que a gente que crê, a gente que tem fé, tem esperança, tem emoções, nos permite saber que a vida é sempre uma doçura, é algo extraordinário, viver é um dom de Deus, eu não consigo isso. E eu confesso, né, tentando, eu acho que entender o espírito da sua pergunta, eu nunca imaginei, nem quando garoto, nem quando rodeava os comícios na minha cidade, que eram calorosos, que eram parentes, eu nunca imaginei que pudesse ocorrer isso. Eu me envolvi com a política e dela extrair conhecimento, dela extrair. Eu cresci, tenho absoluta convicção como pessoa, eu acho que foi muito útil para muita gente. Eu tenho uma fase muito grande que me permite dizer que eu nunca me evadi dos meus mandatos para obter vantagens pessoais. Então eu acho que olhar para trás e verificar o tempo percorrido é uma coisa que me dá alegria. Eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou ao mesmo tempo ansioso com a perspectiva de missão de Deus. Eu estou preocupado porque pelo que nos dado observado até aqui, nós temos dificuldades muito grandes na gestão, né? Mas nada disso nos intimida, nada disso nos desanima, né? Eu tenho absoluta convicção de que vou contar com o apoio dos funcionários municipais, absoluta convicção de que vou contar com o apoio da cidade, da Câmara Municipal, de todas as instâncias do governo. Eu tenho muita confiança de que nós, acima de tudo, haveremos de nos
um grupo de pessoas de boa vontade. Eu acho que isso vai acontecer. E dificuldades existirão, mas elas serão superadas. Eu acho que com as limitações das dificuldades que a cultura tem, mas ainda assim acredito que será possível fazer um bom governo. Acima de tudo, um governo justo, um governo de boa vontade, onde as pessoas, de fato, possam perceber que elas estão na frente de todas as outras coisas. Qual o seu entendimento no seu discurso sobre o livro de forças? Agora que eu estou falando das dificuldades, como podemos saber como o senhor pretende direção da política e quais problemas e dificuldades poderiam as principais organizações que eu acho que a união que me refiro, inicialmente, aquela que é até institucional, quase por dever, é do entendimento entre as pessoas que detêm mandato. Obviamente com as diferenças, as divergências naturais, mas ainda assim é possível que pessoas de partidos contrários possam estar se unindo pela cidade. Quanto às dificuldades, eu me refiro especificamente a uma situação, nós temos algumas carências que são extremamente graves. Eu digo novamente que a questão relativa à saúde é o que mais afeta todo mundo. A cidade briga hoje por oportunidades. Nós precisamos fazer investimentos na área do desenvolvimento. Nós temos que ser, eu diria até, mais do que audaciosos, temos que ser corajosos no sentido de abrir espaços que propiciem desenvolvimento. Isso significa fazer investimento, fazer infraestrutura, divulgação e conseguir fazer com que quem esteja aqui não pense em nenhum momento de nos deixar. E aqueles que estão fora, ao conhecer as nossas condições, desejam vir para cá. Basicamente, eu acho que o fato de nós termos sido eleitos uma composição que praticamente exatamente 2 terços da Câmara nos permite crer que isso possibilitará a aprovação de projetos que são dispensáveis. Mas mais do que isso, eu quero me juntar aos sonhos também dos vereadores do PT e do PCdoB, que no período eleitoral foram adversários, mas que, como eu, também têm aspirações. Eu tenho absoluta convicção de que o que mais desejo nesse momento é fazer um bom mandato profícuo, de resultados. Então, acho que esse é um dos desafios. Você falou do projeto, um dos primeiros que ia ser enviado para a Câmara era o incremento, para o loteamento. Esse preliminar é um papel de encaminhamento, mas qual seria o outro projeto? Eu acho que esse não está resolvido, não. A liminar foi obtida por uma associação, parece, de loteadores. Ela faz referência a uma operação da lei isso, mas ela não se refere à lei de 1987 que autorizava, que passava a Câmara a função do referendo. Então ela para eliminar, ainda não extraiu, na minha opinião, da Câmara o referendo. O código é justamente o código que eles consideram. Na liminar, ela tirou aquilo que o código mandava fazer. Então, por esse aspecto, ela deixa aqui. Mas ela não faz referência à lei de 1987, que é a lei municipal. Então, acho que o meu entendimento ainda compete a Câmara. Olha, obviamente eu quero conversar com os vereadores antes de
da necessidade de poder. Mas eu pretendo realmente manter esse projeto de lei. Até porque acho que isso vai demonstrar aos empreendedores que Santa Bárbara do Oeste de fato deseja, né? Nós precisamos da expansão de desenvolvimento industrial, loteamento um ou outro magnificamente localizado, preços, espaços ativos, que realmente seja interessante. A transição, ela ocorre lentamente e nem sei se é o caso de acelerar, mas nós temos obtido as informações agora, 4, 5 dias para cá, as informações, estamos trabalhando com esses dados, com essas informações. Mas nós buscamos crescer a situação da prefeitura, a quantidade de funcionários, o tamanho da folha, os contratos de vigor, não importa se esses contratos com empresas, comunidades, associações, nós buscamos saber a condição financeira, estamos essa segurança, tudo isso com relação ao DAI também, o departamento autônomo que tem uma ajuda financeira própria, então nós estamos buscando essas informações. E quanto à questão do é mais um pouco que nós teremos esse complexo que é divulgar. Nós vamos dedicar desses documentos, dados que o senhor teve acesso à administração, qual foi o que entendeu? Surpreendeu, sim. Eu acho que a conta da CPFL foi uma grande surpresa. Uma conta indica que pelo menos durante 15 meses estou sem pagar energia, ela está tendo um total de R$3.450.000. Eu não acreditava que esse volume estivesse sem ser saudável. E é um complicador muito sério. Qualquer eliminação de consumo, qualquer melhoramento que você queira fazer, depende da CPFL, ela não tem. Então, isso é complicado, o valor realmente. Eu acho que nós gastamos de iluminação pública aproximadamente R$230 mil mês. Grosso modo, significa que 12 meses. Eu queria conversar com você ali dia 10 de janeiro. Tem uma relação, mas eu creio que ainda é tempo de serem saudadas, né? Gostaria que me surpreendesse e saudasse essa também. De uma beleza. Na verdade, o projeto tem muitos dados, eu acho. Também gostaria de deixar aqui, a verdade é que eu não sou isso. Tem algum contrato que o senhor trabalhou que pode ser dessa maneira? Não, ainda não tem. Não, ainda não falei disso. Na verdade, o que nós estamos contando é um projeto de longo prazo e ainda não está concluído, né? Da forma como ele foi colocado aqui, eu acho que é interessante. Nós temos aí algumas ideias saudáveis, esperamos que se aceita, seguramente vai ser muito bom para mim. Eu acho que criar um caminho novo, porque o corredor se instale, por exemplo, na Avenida São Paulo, ligando desde a Avenida da Amizade até a parte central da cidade. Eu acho que isso, se for possível, algo nesse sentido, vai ser de grande valia. Essa Isso é uma delas, né? Não, eu não desconsidero nada. Eu acho que
a saúde nós temos que correr atrás dela, o mais importante que tem a fazer nesse momento, né? E eu pretendo, inclusive, continuar. Eu acho até que vale a pena nós conversarmos com o governador a respeito do governo do Estado fazer investimentos na área de saúde aqui para essa região. Obviamente, não tivemos uma conversa, foi apenas um encontro muito rápido, uma solidariedade que participava, mas achamos que a população da nossa região, não é de Santa Bárbara, deseja isso. É uma aspiração fortíssima, porque a cada